Estamos de volta para mais uma aula e eu tenho a alegria de hoje conversar com o Fernando. Fernando foi alguém que conheci há 27 anos atrás, quando começou a universidade aqui nos Estados Unidos. Conheço sua trajetória, linda. Evidentemente, vários momentos que o fizeram encontrar a força, a resiliência para ser o que ele é hoje. O Fernando é um grande exemplo de liderança. Fernando, que bom é ter você aqui. Eu queria que você pudesse dar uma palavra para os nossos alunos. O prazer é meu, né? 27 anos, o tempo passa, o cabelo já não é o mesmo, né, Ximenes? Verdade. A gente estava lembrando que eu estava com meus 18 anos e o Ximenes já estava com seus 30 e a gente achava com 18 anos que alguém com 30 era velho, né? E hoje já nos meus 45, desculpa, a gente vê que a vida é um aprendizado e a gente continua aprendendo sempre, né? Verdade. E essa é uma das metas de você chegar a 60, 70 anos e querer estar aprendendo, né? Fernando, eu conheço bem a sua história e ela é muito, para mim, é um exemplo de vida e de sucesso como líder. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco de onde você veio, quem você é e sua trajetória, porque nesse processo de chegar onde você está agora, você teve uma grande jornada. Compartilhe um pouco sobre você, sobre a sua vida, quem você é, o que você estudou e o que você faz hoje. Sem dúvida. Então, eu vou começar, isso ajuda, começando o que eu faço hoje, carreira, e aí vamos voltar um pouco no tempo e dá para explicar um pouquinho essa jornada de 27 anos, né, aqui nos Estados Unidos. Hoje, eu sou vice-presidente de operações clínicas da University of Florida Health, que é o segmento de saúde da Universidade da Flórida. E para botar em perspectiva, para aqueles que não são da Flórida, tem 13 hospitais aqui na Flórida e o número de leitos é o segundo maior hospital da Flórida e a Flórida hoje é o terceiro maior estado do país, né? Então é um sistema que tem bastante reconhecimento, o número de alguns transplantes, então bem reconhecido aqui nos Estados Unidos. Então, voltando, Ximenes, a gente está falando sobre isso, é difícil você olhar uma pessoa que nos conceitos nossos de pessoa, você fala, você é bem sucedido, e você vê a pessoa numa certa posição e você achar impossível chegar lá, né? Você está fazendo uma faculdade, num primeiro trabalho, e as pessoas não entendem que é um dos conceitos básicos que para chegar lá tem muitos altos e baixos, né? Então, então voltando nesse tempo, 1997, éramos 70 brasileiros chegando no interior de Kentucky, né? E a pergunta mais comum era: o que vocês estão fazendo em Kentucky, né? Por que do Brasil para Kentucky? E foi nisso que nós conhecemos o pastor Ximenes, e ele foi a pessoa responsável, e por isso sou muito grato até hoje dele ter aberto essas portas. Meu pai era um promotor de justiça no Brasil, tínhamos uma condição boa, e meu pai falou, não, vai. E nessa época, para botar em perspectiva, eu lembro o Ximenes chegando lá em casa com um livro, mostrando fotos da Disney, fotos de Nova York, né? Fotos, não tinha muita foto de Kentucky, né, Ximenes? Mas não tinha essa, vamos entrar na internet. Eu lembro que eu abri um mapa lá em casa, numa sala, olhando onde é que é o Kentucky, né? E aí nossa falta de conhecimento foi realmente interessante. Um exemplo que eu uso até com sobrinhos hoje em dia é que eu não sabia nem o que era GPA, que era média de ponto na faculdade. Quando eu falava, qual é o seu GPA? Eu não sabia coisas básicas como essa. E alguns de nós já tinham um pouco mais de inglês e começamos a estudar algumas aulas e ao mesmo tempo aprender um pouco de inglês. Outros começaram do zero.
Mas, para não fazer essa história muito longa, eu comecei em Kentucky, na Universidade de Campbellsville, depois transferi para a Universidade de Louisville. Até o Ximenes ajudou nisso na época também, que é uma universidade muito maior. Meu pai e minha mãe na época vieram visitar. E eu dou muito crédito a Deus. Se tem uma coisa que foi sempre centro na minha vida, por mais que nós tenhamos muitos erros, e nós todos temos, são aprendizados, né? Talvez seja a melhor forma, Deus foi sempre o centro da minha vida, né? Às vezes um pouco mais próximo, às vezes um pouco mais longe, mas sempre tendo Deus ali presente. Então fiz um curso de biomedicina, que aqui chama Clinical Laboratory Science, e aqui é o curso que é necessário para você poder fazer exames de laboratório. Você que, com esse curso, você é a única pessoa que pode liberar exames de laboratório nos Estados Unidos. E não só tem o curso, mas as faculdades aqui você tem que fazer, dependendo do que é, um board, uma certificação para você realmente estar apto a liberar esses exames. Graças a Deus, passei nessa prova na primeira vez. Não é tão simples, temos colegas que não tiveram o mesmo êxito. Comecei a trabalhar no hospital. E comecei a trabalhar no hospital como? No third shift, que é a noite no hospital, de 10 da noite às 6 da manhã. Então, mais uma vez, né, você vê uma pessoa onde está hoje e não pensa, como é que começou? Um outro exemplo que eu sempre dou para os meus sobrinhos, para pessoas que eu tento ajudar, filhos de amigos, estude. Esse conceito de que Bill Gates, alguma dessas pessoas, não fizeram faculdade, são muito bem-sucedidos, isso é uma falácia, isso é 0,001% de pessoas. A evidência é pessoas que fizeram faculdade ganham 20%, 30% a mais que pessoas que não fizeram faculdade. Então, rale nesses primeiros 4, 5 anos, rale no começo da sua carreira que o resultado vai vir. Se você trabalhar forte, vai vir. Então, comecei nos hospitais, trabalhei em alguns hospitais, minha carreira foi muito rápida. Logo no começo, uma diretora do laboratório falou, nossa, você tem uma boa relação com as pessoas mais velhas. Sempre respeitei os mais velhos. Minha formação do meu pai, da minha mãe, mas o meu pai dizia uma coisa que é antiga, da minha avó, de 1905, a minha avó, ela nasceu, que falava, com um chapéu na mão, um sorriso nos lábios, você conquista o mundo. O que significa isso? Antigamente os homens usavam chapéu, então eles sempre tiravam um chapéu e sorriam, falavam bom dia, boa tarde. E o que significa isso? Você ser cortês, você ser uma pessoa educada, sempre tentando ajudar os outros, você vai conquistar o mundo. Então, essa foi o começo dessa trajetória. Comecei a trabalhar no hospital, 2 anos eu trabalhei como clínico, depois eu fui supervisor por 2 anos, depois um outro hospital eu fui manager por 2 anos, e fui bem rápido subindo na minha carreira. Eu estava indo em Kentucky, ali no norte de Kentucky, que é Louisville, o sul de Indiana, e aí teve uma posição de diretor de laboratório, ainda em Kentucky. Depois eu comecei a desbravar os Estados Unidos. Mas nesse período você fez seu mestrado nessa área? Comecei, eu tenho, na verdade, 2 mestrados, né? Eu tenho um mestrado em administração hospitalar com foco em administração de laboratório, que eu fiz mais ou menos nessa época, e depois, mais tarde um pouco, fiz um mestrado em Business Administration, MBA, porque eu acho que é importante, nós como brasileiros, já temos um diferencial que nós temos essa língua, né? Nós falamos o inglês, português, muitas vezes o espanhol vem junto, mas eu sempre quis ter um diferencial a mais em relação a americanos. A gente tem que ser especial, né? E também um exemplo que a gente dá como brasileiros de deixar um legado, né? Eu acho que muitos que vêm para cá não pensam nisso, que nós estamos representando o nosso país, nosso povo. E nisso mudei para o Arizona como diretor de laboratório, fui diretor de alguns departamentos, fui para Chicago ajudar a mudar para o hospital Lurie Children's Hospital de Chicago, e passei 2 anos lá, mas muito frio. Falei, não é para mim. Eu brinco hoje que, como brasileiro, a gente tem alergia a esse frio. E depois vim para a Flórida. Estou na Flórida desde 2012. E aqui fui vice-presidente de um hospital, um sistema de hospital que tinham 4 hospitais, e depois transferi para um sistema, não sei se pode falar os nomes, né? Health First primeiro, depois Advent Health, que tem 50 hospitais no país,
Eu fui vice-presidente chama Ancillary, que eu tinha laboratório, farmácia, radiologia, pulmonologia, reabilitação, então vários departamentos. No Advent, chegou um momento que eu tive nesse downline meu, alguns vice-presidentes, mas um total de 4.000 empregados trabalhando, ou colaboradores, não importa o termo. Seria, né? Então, que a nossa hora de liderança, você liderava mais de 4.000 pessoas nesse processo, isso, né? Isso. E aí tive um leap of faith, né, de uma mudança que eu pensei, depois do COVID, uma pessoa se aproximou de mim e falou, por que você não vem para a indústria? Então passei 3 anos na Siemens, que é uma empresa de 70 bilhões de euros, liderando a América do Norte na área de laboratório. Voltei para o laboratório mais uma vez. E foi excepcional. E você então liderava os Estados Unidos, Canadá? E Canadá, isso. Era North America, né? Uhum. E era fazendo relações, construindo relações com hospitais. Porque a relação de hospitais com esses vendors, né, com essas empresas, normalmente a gente chama transaction, é muito de transação. Eu te vendo isso, você me paga isso. E o conceito para mim, que a Siemens está fazendo, outras empresas estão fazendo, era desenvolver um processo que a gente faça uma parceria com os hospitais para desenvolver algo junto. Por exemplo, vamos melhorar com qual velocidade os pacientes entram e saem da sua emergência. Então, a gente usava teste de laboratório para ajudar nesse processo. E fizemos alguns contratos muito grandes e contratos bem vantajosos. E quando eu falo contratos grandes, são contratos de 300 milhões de dólares numa assinatura de 10 anos. Então, realmente são números grandes. E aí entra um conceito muito interessante. Eu tive essa vontade, eu senti falta desse propósito que é você trabalhar na área da saúde. Por mais que eu estivesse fazendo algo que estava ajudando os pacientes, eu senti falta desse propósito. Então voltei, por isso que chegando agora onde eu iniciei, me associei, conheci a CEO, eu trabalho para a Chief Executive Officer do University of Florida Health, e ela me recrutou de volta para o hospital. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando muito importante conhecermos esse processo de onde veio, e não se chega a uma liderança e ao top de uma carreira de forma simples ou, sabe, por coincidência. Há todo um processo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas podemos alcançar esses processos, né? Então, diante disto, como você se sente, você como um cristão, a sua missão nessa terra? Deus te chamou para fazer o quê? Essa é uma pergunta boa. E eu li um livro que chama Power of Moments. Eu recomendo, um dos meus favoritos. E ele fala sobre propósito. E fizeram um estudo com alguns milhares de estudantes e profissionais. Isso eu carrego com isso. Eu tive até uma entrevista que eu falei, a Chief Human Resources, que é a chefona do Human Resources, falou, nossa, ela começou a anotar. Então é uma coisa boa para guardar. Se você fizer um gráfico, e eles fizeram isso com um estudo de propósito e paixão. Muitas vezes a gente fala, eu tenho paixão por uma coisa. A pergunta é, isso é realmente paixão ou é propósito? E é uma diferença grande nisso. Eles fizeram esse estudo e viram que pessoas que têm propósito alto e paixão alta estavam com sucesso, felicidade no que fazem, chegaram a números de 80 percentile, que chama, né? Que é a maioria delas eram muito bem-sucedidas, muito felizes no que faziam. E lógico, o esperado, pessoas que tinham propósito baixo e paixão baixa, aí ficavam no 10th percentile, elas eram infelizes ou mal-sucedidas ou a combinação dos dois. Então, propósito alto, paixão alta é esperado, estaria aqui em cima. Propósito baixo e paixão baixa, está esperado que é aqui embaixo. O que surpreendeu o estudo é que pessoas que tinham uma paixão alta, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, mas não tinham propósito,
em vez do 80 ou 10, e os números não me peguem específico, mas é nessa mais ou menos nesse quadrante, as pessoas que tinham só paixão alta aumentaram um pouquinho só do 10%, foram para 17%, percentual, desculpa. Só com paixão alta. Por quê? Eles não tinham propósito do que faziam. As pessoas que tinham propósito alto e paixão baixa, mesmo que eles não tinham paixão, mas o propósito que eles estavam fazendo era grande, elas, em vez de 80 ou 10, que são o alto e o baixo, ficou lá 60 e poucos percentual, ficou bem alto ainda. Então significa que propósito é muito mais importante que paixão. Então, nessa pergunta, para mim, e até conecta no que eu falei antes, voltar para o sistema de hospitais e estar nessa área é a habilidade que eu tenho hoje de fazer uma mudança que vai impactar a vida de pacientes diretamente. Quando eu fui para a indústria, e a remuneração é extremamente vantajosa, faltou isso um pouco. Então, lá eu tinha um propósito ok, a paixão alta, porque aí era o dinheiro, mas eu não tinha esse propósito e paixão que você consegue ter fazendo algo que... Então as pessoas falam, você tem que fazer algo que eu gosto. Não é bem assim. Se eu fizesse algo que eu gosto, eu seria técnico do Flamengo, ou seria um dirigente num time de futebol no Brasil. Né? Mas você tentar achar alguma coisa que você consiga ter um propósito, que você está fazendo algo. Em saúde tem coisas maravilhosas. A gente teve, por exemplo, um exemplo de farmácia. O vice-presidente de farmácia trabalhava para mim num dos sistemas que eu trabalhei, no Advent, e falou, nós temos uma criança que nasceu, que tem problema na formação da coluna, tem uma droga que ela tem 90 e altos números por cento de sucesso de você injetar essa droga e a criança poder andar, porque as crianças nascem com problema de formação da coluna e não andam depois. Eu falei, nós temos que aprovar isso. E ele falou, mas não é aprovada pelo Medicare, pelos seguros. Me reuni com o Chief Financial Officer e com o vice-presidente de farmácia. Eu falei, nós temos que arranjar uma forma, muitas conversas, muitas ligações. E a criança estava no hospital, falando, nós temos que fazer. Fizemos. Essa droga, eram 3 doses, adivinha o preço? $1,5 milhão. E a gente foi e falou, vamos ter esse risco. Graças a Deus, é o que eu falo, de voltar e ter Deus, fazer as coisas com propósito. Eventualmente, isso foi aprovado e conseguimos o reembolso, que aí pelo menos você não vai perder esse $1,5 milhão. E a vida da criança foi salva e está bem, já passaram alguns anos, é uma criança normal. Então, quer dizer, como você vai fazer isso numa coisa que o meu foco é ganhar dinheiro? É aí que vem esse propósito e paixão. Se tem uma coisa importante, ou 2 coisas importantes. Primeiro é Deus sempre, acima de tudo, e estar nos mandamentos e ter isso. Família como suporte, mas nisso ter esse propósito. Verdade, Fernando. Eu costumo dizer, e a gente vê muita gente perdida, porque estava lendo um artigo que acredito que 98% da população mundial não tem propósito. Não tem propósito porque não conhece a si próprio, não tem uma missão de vida. E a gente falando em liderança, você não pode ser líder se você não conhece sua missão, o seu propósito. E quem determina o nosso propósito é Deus. Porque Deus te deu habilidades especiais para você exercer nessa terra. E as nossas habilidades foram nos dadas para abençoar outros, glorificar a Deus naquilo que nós fazemos e abençoar outras pessoas. Por mais que eu ganhe dinheiro e tente fazer outras coisas e não glorifico a Deus, eu nunca vou me realizar. Então, esse propósito de Deus em nossa vida, e Deus nos deu essas habilidades especiais. E mais do que isso, sabe, Fernando e meus queridos, quando essas habilidades elas são abençoadas por Deus e elas são ungidas por Deus, uma habilidade comum se torna em algo extraordinário. Então, quando a gente fala de deixar Deus transformar alguém como você em uma pessoa
sabe, normal, em uma pessoa extraordinária, é porque ao ouvir a voz de Deus, você entende que existe um propósito maior na sua existência, e quer ser usado por Deus e quer abençoar vidas. E esse é o segredo da existência, é conhecer a razão pela qual nos encontramos nessa terra. E aí, em cima desta concepção, deste conceito, e de entendermos quem somos, e porque Deus nos criou desta forma, suplicarmos a Deus que nos mostre a missão, o propósito da nossa existência. E aí vamos ser, eu digo, a completude da nossa vida, porque Deus nos criou para algo. E quando eu estou fora... sabe o que eu digo, Fernando? Que para mim o maior fracasso é ter sucesso longe daquilo que Deus tem para você. Sucesso sem Deus não é sucesso. O sucesso pleno que nos completa é o sucesso naquilo que Deus tem para nós. Agora, tudo é um processo, né? E alguém olha assim para o Fernando, vê um cara bem sucedido, não sabe o quanto ele passou. Eu quero trazer aqui uma coisa que para mim foi importante. Você tinha muitos colegas, filhos de grandes médicos, que vieram estudar com você. Você tinha um grupo de amigos. Hoje eles retornaram, eles não conseguiram chegar. E eles não tiveram um momento difícil que você teve. Eu falei isso da outra vez. Foi justamente, foi em 1998. 98. Um ano depois de chegar aqui. Um ano depois que o Fernando havia chegado lá no Kentucky, Fernando sai do Brasil, um voo com conexão em Nova York, para vir para Kentucky para iniciar o semestre. Naquela noite eu recebo uma ligação da irmã, da mãe, dizendo, olha, vai no aeroporto, pega o Fernando, leva para sua casa e diz ao Fernando que o pai dele, quando estava dirigindo nessa manhã, faleceu. E ali tinha dois problemas, né, Fernando? Te avisar e, segundo, você não tinha como ver seu pai, porque quando a gente está aqui, a gente não tem como retornar, porque no Brasil... São outros tempos, né, Ximenes? Era 1998, comunicação era difícil. E tal. E aí eu vou ao aeroporto, encontro o Fernando, levo para a minha casa, na verdade a gente tinha alugado até um apartamento no seminário, onde eu fazia o meu mestrado, no Sauler. Você lembra a gente chegando e falando, Ximenes, vamos bater uma pelada? Vamos jogar bola. Daí eu já queria jogar bola, tinha um campinho lindo. E aí eu tinha que dizer para o Fernando, aconteceu exatamente isso. E o que é mais interessante é que aquele momento difícil de dor transformou na sua resiliência e na força para que você é o que você é hoje. Me explica uma coisa. Qual foi a força naquele momento que você encontrou e decidiu, olha, eu vou permanecer aqui, alguns outros voltariam para casa, eu vou lutar, esse é o sonho do meu pai, eu vou chegar a ser o que ele queria que eu fosse, eu vou ser o que Deus quer que eu seja, e você encontrou ali a força necessária para continuar na sua jornada e alcançar o topo da sua vida profissional, da sua vida social, da sua vida, enfim, da sua vida cristã também. Me fala sobre esse momento e a sua resiliência para você chegar a esse processo da dor que te transformou no ser que você é. Sem dúvida, Ximenes. Momentos difíceis, né? E nesses 27 anos a gente esteve junto e se separou, estamos aqui juntos de novo. Mas eu acho que a morte do meu pai, e todos nós temos, imagino que cada um de vocês ouvindo, ou não tiveram ou vão ter alguma coisa grande, algum evento grande na vida de vocês. E eu dou realmente crédito a Deus, como Ele sempre me ajudou, aquilo que eu já havia dito, Deus era sempre parte da minha vida, por mais que recentemente eu tenha finalmente me aproximado muito mais de Deus. Agora estou fazendo leituras com minha esposa diariamente da Bíblia e indo à igreja todos os domingos. Eu sempre fui muito de orar, mas às vezes você se afasta um pouco, isso é normal. Mas eu dou crédito a Deus e à minha família, meu pai e minha mãe. E o meu pai, eu dei o exemplo do chapéu na mão, o sorriso nos lábios. Ximenes, você conheceu, era uma pessoa muito calma, muito... ele realmente foi uma pessoa que me deu essa fundação para eu, com 19, 20 anos, falar, era uma meta. Meu pai quis que eu viesse para os Estados Unidos e eu vou completar essa missão, porque
voltando ao propósito e paixão, Deus tinha um propósito, meu pai tinha um propósito e eu tinha que ter o meu propósito. O meu pai, ele, muito novo, perdeu o pai dele, tinha 13 anos. E tudo isso vai te criando uma casca que você vai ouvindo desde novinho, você fala, então você já começa a pensar, eu tenho que me preparar para o que deve vir. Ele sempre falou, mas se estiver com Deus, você está com tudo, você não precisa de mais nada. Você vai chegar nos Estados Unidos, você vai ter amigos que são má influências, você vai ter amigos que vão querer te levar para o mau caminho, você vai ter meninas. Se foi uma coisa que eu fiz, era sempre brincar, tinha as meninas, era o nosso erro de adolescentes, jovem, era namorar muito e querer essas coisas, mas ele falou, só que se você tiver Deus e seus valores de família, você vai estar bem. Então, esses ensinamentos que ele me deu, e tem inúmeros. Eu nadava, a natação me ajudou muito também. Lembro. Eu acordava 4h30 da manhã para nadar. Então, essa solidão que você tem como nadador me ajudou também a chegar eventualmente e falar, não, eu tô sozinho, mas eu não tô porque eu tenho Deus do meu lado, né? Então, a natação você fazia parte do time de natação da universidade, né? Não, eu fiz no Brasil, né? E quando cheguei e até me juntei à universidade, depois não segui na natação, o estudo era o foco, mas o meu pai, voltando a isso, ele perdeu o pai muito novo, e a minha avó, ela era professora de primário, e com 4 filhos. Eu lembro que ele falou que muitas manhãs ela amassava farinha com ovo para ele ter café da manhã. Meu pai vai e forma em economia, depois forma em direito, fez aeronáutica, trabalhava na Vale, a companhia Vale do Rio Doce, uma empresa grande no Brasil, para quem não conhece, de manhã, e trabalhava na escola de medicina, EMESCAN, à tarde. E aí, com isso, a gente estudou em escolas privadas, escolas cristãs muito boas. E chegou um momento na carreira dele que ele já estava com seus 40 e tantos anos, e falou, e se algo acontecer comigo? O meu filho, eu sou bem mais novo que as minhas irmãs. Uma é 7, a outra 11 anos mais velha que eu. Eu até brinco às vezes e falo, mãe, eu fui um acidente. Diz ela que não foi. mas o meu pai falou, se acontecer algo comigo, vou ter como prover, porque ele já estava numa idade que, como fez aeronáutica, trabalhava numa empresa privada, ele poderia aposentar, mas se ele viesse a falecer, não poderia aposentar de novo pela EMESCAN, a escola de medicina, que também era uma empresa privada. E porque era uma pessoa muito boa de conversa, muito boa de dar conselhos, vários médicos pedindo para ele dar conselho para os filhos que se envolviam com droga. Eles falavam, você tem que entrar para o Ministério Público, ser promotor de justiça. Eu lembro eu acordando às 4h30 da manhã, meu pai me acordava, aí eu ia me arrumar, ele fazia uma vitamina para mim, para ir a gente tinha que estar no clube antes das 5 da manhã. E ele estava ali rapidinho estudando para ser promotor de justiça. Passou na prova, entrou no Ministério Público e depois de alguns anos veio a falecer. Como se ele tivesse cumprido o meu propósito e a coisa que eu estava talvez preocupada realmente aconteceu. Mas como eu tinha previsto, você vai estar bem agora, porque nisso a minha mãe ela foi muito sábia, de manter recursos, de poder pagar a minha educação aqui. Eu estava preparado falando, eu tenho que continuar essa missão. E você sabe, Ximenes, nessa época também, eu falei sobre meninas, eu tive Mateus, meu filho, com 19, 20 anos, muito novo, uma namorada que eu namorei um tempo curto, a gente já tinha até terminado, e ela fala, estou grávida. Então, quer dizer, foram algumas coisas que aconteceram que você fala, 2 porradas, é fácil desistir, né? Mas, mais uma vez, formação da sua família, valores da sua família, Deus guiando. Eu sentei, lógico, parece fácil falar sobre isso agora, você lembra o desespero, eu chorei. Eu lembro que eu fiquei com sinusite a primeira vez, de tanto você chorar, né, no quarto lá. Mas logo depois comecei a recuperar, falando, não, eu tenho que seguir isso. E fiquei. Um tio meu até perguntou, você quer voltar para
para ir no enterro, mas a gente aconselha não. E eu falei, não, eu vou ficar. E nisso comecei a estudar, meus dois roommates, né, os amigos de quarto na época, de apartamento que a gente alugava, me deram força também. Interessantemente, um deles, acho que até meio baqueado, voltou já nesse final do ano para o Brasil e ficou. O outro ainda formou comigo, teve muitas vezes de querer desistir, a gente segurava, a gente conversou, eu e você com ele algumas vezes, e ele voltou para o Brasil e hoje fez faculdade lá, até fez medicina no Brasil, mas graças a Deus eu tive essa força de ficar, e o crédito é de Deus e a pessoa que morreu foi que me deu força para continuar. Porque às vezes é interessante que a dor nos traz a resiliência e nos motiva a caminhar. Aliás, alguém já disse que quando o tempo é fácil, cria-se pessoas fracas. Quando o tempo é difícil, cria-se pessoas fortes. E foi no momento mais difícil da sua vida, quando você perde a pessoa mais admirada e querida, que você encontra força para prosseguir e chegar ao que você é hoje, né? Me diz duas coisas que você julga importante nesse seu processo de liderança, onde você hoje lidera muitas pessoas, né? Para os nossos estudantes. Duas coisas que você julga importante que eles deveriam saber para se alcançar o sucesso na liderança. Então, Ximenes, primeiro vamos definir sucesso, né? Você fala duas coisas. Eu acho que sucesso é muito relativo porque a nossa vida aqui é passageira. E sucesso pode e normalmente é definido por uma situação financeira boa. E isso pode ajudar, mas não traz felicidade. As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Então, graças a Deus, eu tenho uma condição muito boa. Hoje eu moro em Winter Park, num lugar muito legal, e tenho uma carreira muito boa. Mas eu acho que, voltando ao sucesso, é você ter propósito naquilo que você faz. Se você for analisar a vida de Jesus andando nessa terra, é uma vida que ele se colocava em locais que normalmente nós falamos, não vou ali, não vou me meter nisso, e era para ajudar as pessoas. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho que, Ximenes, talvez seja o número 1 disso, do segredo de sucessos, que se querem definir sucesso na minha carreira, você ter propósito em ajudar as pessoas e ter trabalhar muito na comunicação e como você se relaciona com essas pessoas que estão ao seu redor. E não, eu vi muito isso na liderança, pessoas que foram subindo em liderança, mas porque elas apareciam muito bem para os chefes dela, mas elas eram péssimas chefes elas mesmas. Então, é você tratar, e eu volto no meu pai, em formação, a pessoa que limpa o chão da mesma forma que você trata o presidente da empresa. Isso é difícil, parece simples, mas é uma coisa fundamental. Como você se relaciona com as pessoas, sem dúvida, é um dos segredos do sucesso. E o segundo eu falo, e a tradução talvez seja difícil para inglês, ou você rala um período só, ou você vai ralar o resto da sua vida. Ou você trabalha duro por um período, estuda muito, começa a trabalhar de noite, começa a trabalhar 2 empregos por um período, ou você vai fazer isso para o resto da sua vida. Então é importante você saber que conhecimento é uma coisa que você adquire. Então, eu nos últimos anos, como exemplo, eu botei uma meta que eu vou ler, e talvez seja um bom exercício para as pessoas que estão estudando agora, ler um livro por mês. Era uma meta que eu coloquei e foi extremamente vantajosa para mim. Hoje eu já estou em 60 e tantos livros que eu li nos últimos 3 anos, e isso só te engrandece. E principalmente, ler a Bíblia, né? É uma coisa que a gente esquece. Uma coisa interessante que eu vejo também é que existem muitos livros de liderança, muitos conceitos de liderança. Se você pegar a Bíblia e você ver como Jesus liderava, é excepcional. Tudo que a gente vê nesses livros de liderança
colocar os outros como prioridade, como você se comunica, como você se relaciona. Isso tudo está na Bíblia. E o Sermão da Montanha é uma das coisas mais fascinantes que existe. O Sermão da Montanha, se você for dessecar o Sermão da Montanha, é liderança 101, né? A fundação de liderança é o Sermão da Montanha, como Jesus, e lógico, Deus muito sábio deu aquela mensagem. Muito bem. E a gente percebe que, como líderes, nós precisamos influenciar pessoas, construir valores na vida das pessoas. A nossa razão de ser, da nossa existência, está justamente, primeiro, se deixar ser usado por Deus. Deus tem um propósito. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. E a Bíblia diz que Deus tem planos maiores, bem maiores e mais altos do que pedimos ou pensamos. Precisamos crer absolutamente nisso. E Deus é o Senhor da história. Continuar sendo o Senhor, não da história em geral, mas da minha própria história. E quando Deus vem na minha vida, Ele começa a escrever novas páginas na história da minha vida. E aí eu começo a ser uma bênção, ser usado por eles e abençoar a sociedade e o mundo. Deixe as suas últimas palavras e o seu último conselho para os nossos alunos. Sem dúvida. Uma mensagem boa que eu carrego muito comigo em inglês never underestimate the difference you can make. Então, nunca subestime a diferença que você pode fazer. Nosso propósito como cristãos é como a gente pode impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Uma das grandes coisas da nossa missão aqui na Terra é como a gente pode ajudar outras pessoas, principalmente aquelas que não têm Deus, a encontrar o caminho dessa vida eterna, né? A nossa vida aqui é muito curta e as coisas que a gente faz, esses propósitos que a gente tem, são fundamentais para a gente fazer com que pessoas que não conhecem a Deus possam se aproximar e encontrar esse caminho, né? Que é um caminho maravilhoso, que graças a ele nós tivemos a oportunidade de encontrar. Amém, amém. Fernando, muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Eu acredito que o seu exemplo de vida e suas experiências é uma aula em tanto para os nossos alunos. Fernando, durante esses 27 anos, na nossa trajetória de vida como líderes, qual seria uma marca que você gostaria de destacar? A nossa marca eu acho que é muito boa, Ximenes. Em 1996, Ximenes apareceu na casa dos meus pais e fizeram uma janta. E ele foi a pessoa que estava aqui na faculdade, trouxe 70 brasileiros na época, que viemos em janeiro de 1997. Não estaria nos Estados Unidos se não fosse Deus abençoando o pastor Ximenes, que pôde criar esse programa e trazer vários brasileiros, e a maioria absoluta voltou para o Brasil, tivemos o dólar subindo na época, mas essa bênção de Deus na sua vida abençoou muitas vidas, inclusive a minha, poder estar aqui. A gente encontrou algumas vezes depois disso, você morou um tempo aqui, depois voltou para o Brasil, e eu sempre falei, Ximenes, tem muito débito, né, com você por causa dessa oportunidade que eu tive de vir para cá por sua causa. E aí a gente fast forward, né, há um pouco tempo atrás, Ximenes me contacta e fala, Fernando, eu estou sentindo no coração a vontade de voltar para os Estados Unidos. Eu falei, sem dúvida, Ximenes. O momento é agora, não por sua causa, porque você tem estabelecido, você é um pastor bem-sucedido, o Brasil, você está bem, mas é a próxima geração, são seus filhos. E o Ximenes veio, ficou aqui em casa uns 15 dias, não sei, a gente foi andar de bicicleta, foi passar tempo, e o Ximenes chegou e falou, olha, eu estou decidido, mas eu preciso de alguém que seja o co-signer, né? A pessoa que vai avalizar, né, a palavra, né?
a minha vinda, precisa ter uma quantia no banco falando, caso você não possa pagar pelo seu doutorado que você estava vindo para fazer, ou a pessoa seria responsável. Eu falei, não, Ximenes, tá aqui, assinei o papel, mandei. E você tem a história quando você chegou no consulado, né? Eu acho que o mais importante foi as nossas conversas, porque eu vim para cá para sentir de Deus se Ele queria que eu voltasse. E a gente ficou aqui vários dias conversando e conversando. E Deus te usou de uma forma muito especial. 27 anos depois, para dizer, vem para cá. E eu pude perceber, o Deus que me usou para te trazer foi o mesmo Deus que usou você para me trazer. Como é que acontece? A vida, né? Cíclica, né? Então, quando a gente faz o bem, consequentemente o bem volta para a gente, né? E aí, o importante disso, Ximenes, é uma mensagem boa para a turma, é de você fazer as coisas pelas pessoas, nunca esperando nada em retorno. O retorno já vem automaticamente, é o fato de você poder ajudar. Se a gente for focar na vida de Jesus, é isso, era ajudar as pessoas. Temos que terminar a nossa aula, nosso momento, e eu queria te agradecer profundamente, Fernando. Seu exemplo de vida é uma grande lição. E a forma que Deus se manifesta é uma forma muito especial através das vidas. Às vezes encontramos muitas coisas nos livros, na sala de aula, mas quando eu olho quando olho uma vida como a sua, eu posso sentir a manifestação do amor, do poder e do cuidado de Deus. E de conhecer e conviver com você durante esses 27 anos, não é um dia nem 2 dias. Eu vi os momentos altos e baixos. Eu vi os obstáculos surgindo em sua vida. Você poderia ter desistido muitas vezes, mas não fez. E você sempre me falou, nos momentos mais difíceis, você se agarrava a Deus. E Ele te dava a força necessária para você continuar a sua jornada. E a caminhar os caminhos que Ele havia trilhado para você. E hoje você está aqui. Um homem decidido a ajudar pessoas, um homem que alcançou conhecimentos, mas que vive para abençoar vidas. Que Deus te continue abençoando e te fazendo ser essa pessoa maravilhosa que você é. Não apenas como profissional, mas como ser humano, como amigo e como cristão. Eis aí um grande exemplo. E sabe, você precisa crer que você é muito mais do que você imagina. Porque Deus declara que tem planos muito maiores e mais altos do que pedimos, pensamos e imaginamos. Confie em Deus. Permita que Ele conduza os seus passos, dirija a sua vida. E o seu sucesso virá de Deus, naquilo que Ele tem para você, do propósito que Ele criou você para ser. Deixe Deus dirigir a sua vida. E você vai encontrar sempre o líder que Deus quer que você seja, influenciando pessoas e transformando o mundo. Que Deus nos abençoe. Deixe eu terminar este momento orando por sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua direção. Obrigado pela missão e propósito de vida que temos nesta terra, que nos torna seres especiais e diferentes. Por isso, nos ajuda a entender sempre o que queres e nos abençoa sempre. E a todos quantos estão nos vendo e nos ouvindo, abençoa, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.